Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 28 de novembro, segunda-feira, vamos iniciar esta maravilhosa semana falando sobre o desenvolvimento da linguagem. Exatamente. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas não sabem se está na hora de corrigir, se não está, de que forma que isso é feito. Vamos tirar todas as dúvidas no programa de hoje. Abraços para Cecília Ribeiro, ministra lá da paróquia Nossa Senhora da Guia, no bairro Jardim Centenário. Um abraço a todos vocês, paroquianos aí da Nossa Senhora da Guia no Jardim Centenário. Um abraço também para o José Camilo Filho, que me encontrou lá na missa do Memorial do Papa e disse que nos assiste sempre e que fica feliz com a minha fé, com a minha devoção. E para Geni Salino de Souza, que é moradora do bairro Canguru. Nós que temos grandes amizades, grandes lideranças lá no Canguru. Um abraço a todos vocês. Desde que nascemos, somos expostos a diversos tipos de linguagem, pela qual nos comunicamos e nos expressamos por toda a vida. Mas o desenvolvimento da linguagem é um processo lento e depende da maturação cerebral da criança. Por isso é importante ressaltar que devemos estar atentos à forma de comunicação dos pequeninos. Afinal, crianças com boas habilidades comunicativas geralmente são mais seguras e felizes na fase adulta. Como vocês veem, o reflexo da linguagem da infância acaba sendo uma realidade na idade adulta. Sobre este assunto, vou conversar com uma amiga, fonoaudióloga, Andréia Correia. Boa tarde, Andréia. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui em nosso programa para falar de um tema tão importante, porque a linguagem, Andréia, acaba interferindo até na postura, no bem-estar das pessoas ao se comunicarem entre elas. Mas eu gostaria que você, do ponto de vista fonoaudiológico, explicasse para todos os telespectadores o que vem a ser linguagem. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite, Dr. Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Linguagem, quando nós falamos do ponto de vista fonoaudiológico, se faz principalmente na aquisição de todos os fonemas linguísticos que a criança pode adquirir, seja ela na língua materna ou não, mas principalmente com a língua materna. O que nós temos que ficar atentos é que existe uma cronologia universal, independente de estarmos no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, a criança tem um processo maturacional neural igual, né? Desde a fase intrauterina, e o processo se fecha mais ou menos na aquisição em torno de 5 anos de idade, onde é esperado que ela se proponha a estar com toda a aquisição fonética da sua língua materna presente. Existe diferença entre fala e linguagem? Sim. A fala é o processo motor oral de expressão, né? A forma pela qual nós começamos a falar, a oralizar. Esse processo é motor, é simplesmente motor. Por isso a importância de ficarmos atentos a qualquer acometimento que possa interferir nesse processo motor de fala. Linguagem são todas as formas que nós adquirimos desde pequenos em comunicarmos. Pode ser a linguagem expressiva, gestual, a qual eu falo bastante com as mãos, a linguagem auditiva, visual. Então, engloba mais a questão intrínseca de como a criança desenvolve o processo linguístico da fala. Quer dizer, então, que existe mesmo pessoas que falam com os olhos. Com certeza, Olha. com certeza. Quando podemos dizer, Andréia, que uma criança tem problema de fala? Nós temos que tomar bastante cuidado até para não discriminarmos essa criança, né? A criança tem um atraso de fala, tratando-se de criança com desenvolvimento normal, tá? Falando de criança que não teve nenhum acometimento neonatal, nenhum acometimento durante a sua infância, com algumas patologias neurais,
falando de crianças com crescimento dentro do que se trata do normal, tá? Esperado. Nós vamos falar que essa criança tem um atraso de linguagem ou de fala quando aos 4, 5 anos ela está ainda com muitas trocas. Então nós temos uma hierarquia fonética. Mais ou menos com 1 ano a criança vai estar falando em torno de 20 a 40 vocábulos, monossilábicos no início. Após isso, ela vai adquirir alguns fonemas um pouco mais aguçados. Com 3, 4 anos, a criança já está falando holofrases, sem preposições, sem muitas conjunções, mas ela já está falando holofrases. E a partir de então, com 4, 5 anos, a criança já tem a sua comunicação plena. Se nós percebermos que nesse processo de 1 ano a 5 anos ela não está fazendo esse desenvolvimento corretamente, nós atribuímos um atraso de fala. Aí sim. Sim. Quais as principais causas, então, dos problemas de fala? Bom, aí vão ser N. Eu gosto de dividir em categorias. Primeiro, as principais causas podem ser orgânicas, que são as mais graves, né? Que aí a gente adequa a questão tanto neural, algum acometimento neonatal ou pós-natal, doenças como que acometem vias aéreas superiores, que é muito comum, as clássicas adenoides e amígdalas hipertrofiadas, que causam o famoso respirador oral, debilitando assim que a criança desenvolva o processo motor oral, porque fica com um processo de hipotonia muscular, músculo molinho, e aí não consegue produzir a fala corretamente. A própria disfagia, que é um distúrbio de deglutição, onde a criança não suga assim adequadamente, não engole adequadamente e vai, por conseguinte, também não falar adequadamente, pois respirar, sugar e deglutir são pré-requisitos de fala. Estes são os acometimentos orgânicos. E aí tem os acometimentos emocionais e ambientais. Ambientais quando a própria família, né, não fala com a criança como bebê, não estimula uma linguagem oral adequada, fala muito infantilizado, ou tem já algumas trocas ambientais, e aí a criança vai adquirir porque ela é muito auditiva. E a questão emocional que mais nos chama a atenção no consultório é que nós nos esquecemos que todas nós passamos por disfluência de fala. O que é isso? É uma gagueira fisiológica, que como a aquisição de linguagem é um processo de maturação neural, a criança pensa mais rápido do que o motor. Então o motor não acompanha a fala muitas vezes e ela começa a gaguejar. E nesse processo de gaguejar, a gente acaba rotulando e vem os atrasos de fala, os atrasos de linguagem por decorrência disso. E aí a gente tem que tomar uma postura de precaução para não estigmatizar aquela criança e aí sim rotular e colocar um atraso de fala nela propriamente dito. Vocês viram que existem várias causas. Doutora Andréia, crianças que são tratadas, como você mesmo disse, de uma forma mais infantil, e essas dificuldades de fala refletem uma possível imaturidade? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, linguagem. Exatamente, linguagem que é importante para a humanidade se comunicar, para que nós possamos, através dos olhos, dos ouvidos, da boca, estarmos sempre em contato um com o outro para podermos buscar a tão sonhada felicidade. Mas falando de linguagem, estamos aqui com uma especialista, uma amiga, uma fonoaudióloga, Andréia Correia. Doutora Andréia, eu lhe perguntei no bloco anterior, aquelas crianças que são tratadas com uma forma infantil, aquela nhenhenhen que pai e mãe às vezes fazem, exageram, e essa dificuldade da fala, elas são tidas como uma imaturidade? Com certeza. Nós temos como adultos
a obrigação de ter uma visão em relação à criança, de fazer com que ela cresça, com que ela amadureça, com que ela desenvolva a sua linguagem. Não só a linguagem, né, mas de forma geral. E quando nós infantilizamos a fala para com ela, nós estamos subestimando a capacidade da criança em se desenvolver. Porque a criança, ela é toda de imitações. Então, ela se referencia ao adulto como um ídolo. Se o adulto começa a falar infantilizado, ela vai, por conseguinte, falar infantilizado também. Se o adulto começa a falar de uma forma também muito formalística, ela não vai entender nada, mas ela, por imitação, vai acabar falando até sem entender o vocabulário. E, ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado de não deixar com que ela infantilize a fala falando errado, como, por exemplo, um bem clássico que as mães gostam muito. A criança, quando está em aquisição de fala, começa a falar tota-tola no lugar de Coca-Cola e acha bonitinho, é engraçadinho. E aí, quando a mãe vai oferecer, fala, você quer tota-tola, neném? E a neném já tem 3 aninhos, não é mais neném, porque não é mais para ficar no colo. Ela não está andando? Quando ela está andando, ela está falando. Então, quando nós repetimos o errado para a criança, o feedback auditivo dela é o que grava a nível do sistema nervoso central. E ali fica o engrama daquele fonema. Para retirar isso, a fono sua depois. É verdade. É trabalho. E muitas vezes você tem um desgaste, tanto no seu relacionamento com seus filhos, em casa, marido, outros mais velhos reclamam porque ensinaram errado. Então, as dicas da doutora Andréia têm que ser colocadas em prática. O que provoca o atraso de linguagem? Tem vários aspectos. Como nós já falamos anteriormente, os aspectos orgânicos, né, que a gente já citou, mas o atraso de linguagem, ele tem, assim, N causas. As mais comuns é a fala inadequada com a criança, que é mais comum do que orgânico. Além da fala infantilizada, o descontrole emocional de ambiente familiar, a inadequação dessa criança em adaptações fora da família, né, quando vai iniciar o processo escolar, e hoje em dia isso está sendo bastante precoce, devido a mulher estar trabalhando fora, e as crianças estão indo mais precocemente para as escolas, e muitas vezes vão ainda muito imaturas, e não prontas para a aquisição pedagógica, porque ainda não tem aquisição de linguagem. E isso provoca ainda mais o atraso. Embora alguns especialistas ainda tenham alguns senões em relação a isso, mas a gente vê que na prática de consultório é muito comum crianças que vão muito precoces para a escola, pela imaturidade emocional, acaba tendo um atraso de fala, tá? E de linguagem também. Para essas crianças que têm um atraso de linguagem, os pais ficam na dúvida, e muitos pediatras também. Qual é a idade mais recomendada para indicar o fonoaudiólogo? Bom, quando nós falamos em encaminhar a criança, nós temos que perceber, assim, bem claro, outros pré-requisitos que às vezes os pediatras a gente recebe muito essa criança respira bem? Essa criança deglute bem, ela não engasga quando come, ela mama suficientemente bem, ela come bem, mastiga bem, ou é aquela criança que só come papinha, que é uma das causas principais motoras do atraso de fala, criança que não mastiga carne, não mastiga pão, né, não faz movimento oral, dificilmente essa criança vai falar na idade adequada. E o pediatra muitas vezes tem essa noção porque ele acompanha a questão alimentar e de crescimento e desenvolvimento dela. E quando eu tenho já esses distúrbios, eu já aconselharia mandar para a fono. Se por acaso ela come bem, respira bem, não tem nenhum acometimento orgânico, mas está com 2 anos e meio e nada de fala, ou ainda está com aquela fala balbuciada, né? Aquela fala que ainda ninguém interpreta por ela, eu também aconselho uma avaliação fonoaudiológica até para estar revisando a questão auditiva, que a perda da audição é uma das causas,
está revendo, se não teve otites de repetição, se não está flutuando essa audição e está atrapalhando ela de adquirir essa linguagem, que pode ser, às vezes, só uma disfunção tubária, aí a gente encaminha para o otorrino e faz todo um acompanhamento em conjunto e essa criança começa a adquirir a fala de uma forma mais adequada. Enfim, não devemos hoje, nos dias atuais, esperar completar os 5 anos de idade, onde ela já está na fase escolar e muitas vezes em processo de alfabetização, para encaminhar para fono. Porque aí nós vamos ter 2 distúrbios, o de linguagem oral e o de linguagem escrita. E aí a coisa complica ainda mais na terapia. Vocês estão vendo como é importante a gente tirar as dúvidas a respeito de linguagem? Os atrasos provavelmente vão atrapalhar no relacionamento do seu filho, da sua filha, com aqueles da mesma idade, e isso vai ter reflexo também na idade adulta. Doutora Andréia, deixe algumas orientações para os pais que estão nos assistindo, de que forma eles devem observar os seus filhos frente à fala e à linguagem. Em primeiro lugar, observar o desenvolvimento clínico dessa criança. Nós, como pais, agora eu não vou falar nem só como fonoaudióloga, porque eu também sou mãe. Nós temos que olhar para os nossos filhos e não achar que eles são plenos e perfeitos em tudo. A gente tem que sempre ficar atentos a pequenos sinaizinhos que eles vão dando. Criança que tem coriza constantemente, criança que faz infecções respiratórias de repetição, crianças que demoram demais para engatinhar, demais para andar, consequentemente vai ter um atraso do desenvolvimento motor também da fala. Temos que ficar atento a isso e procurar ajuda o mais precoce possível. Tomar muito cuidado, uma coisa que tem me aparecido muito, tomar muito cuidado com a aquisição de fala da criança, de não colocar defeito na fala da criança. Fala o correto, não repete o errado perto dela, acha até bonitinho, mas segura, não fala o errado perto dela. E principalmente, não a corrija dando o padrão errado, sempre dando o padrão corretamente. Tá aí, dadas as dicas, basta agora vocês colocarem na prática do dia a dia, porque quem sai ganhando é o seu filho, a sua filha. Doutora Andréia, eu quero agradecer a sua presença. Já fiz um convite aqui nos bastidores. Depois de amanhã ela volta, porque nós vamos fazer um novo programa com ela. A fala, os distúrbios da linguagem, a fonoaudiologia hoje está muito presente em nossas vidas, até em relação aos nossos alimentos, a forma de deglutição. E a Andréia volta, eu agradeço você ter aceito o convite. Mas quero desejar muita paz no seu coração, no seu trabalho, na sua família, que Deus possa continuar iluminando seus passos. Amém. Muito obrigada. É importante que a gente tenha pessoas voltadas para o bem como a Andréia. E se você tem críticas, sugestões, fale com a gente. Anote os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Vamos para a reflexão do dia. Vamos iniciar essa semana refletindo sobre tudo aquilo que Deus nos oferece. Os homens deveriam saber que de nenhum outro lugar, senão do cérebro, vêm as alegrias, as delícias, risos e divertimentos. Tristezas, afeições, desespero e lamentações. E através dele, de maneira especial, adquirimos sabedoria e conhecimento. Vemos e ouvimos. Sabemos o que é certo ou errado, o que é bom ou mal, o que é doce ou o que é insípido. Hipócrates, o pai da medicina. Se você realmente pensar que tudo tem um significado e que tudo tem o lado do bem e o lado do mal, tudo tem o certo e o errado, tudo tem o lado de Deus e o daqueles que não encontraram ainda com Deus, podem ter a certeza absoluta que você que crê, que você que tem Deus como o Senhor da sua vida,
vai encontrar o rumo certo para que a felicidade seja e faça parte da sua vida e também da vida dos seus familiares. Pense nisso, reflita. Vamos iniciar essa segunda-feira com muita paz, com muita harmonia, mas principalmente com muita fé. A fé que remove montanhas, vai remover os obstáculos para que você possa encontrar a paz e a felicidade que Deus tanto quer que faça parte da tua vida e do teu coração. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma boa noite e fiquem com os anjos de Deus. Que eles permaneçam sobre a tua vida, da tua família e que amanhã você possa encontrar a felicidade que tanto merece. Até amanhã.